minha história começa numa família cristã, numa família muito simples, sou do campo, natural do Lume do Brasil. Tudo começou com o despertar da vocação através dos sacramentos, da catequese, mas sobretudo depois deste primeiro contacto e experiência daquilo que foi o pré-seminário. E a partir daí foi sendo o chamamento, nós dizemos que é o chamamento, no fundo, é este querer descobrir mais de nós, mais dos outros, o que é que também que Deus quer de nós, o que é que nós podemos fazer mais na própria sociedade, porque nós como jovens temos muitos sonhos. E com certeza que o meu primeiro sonho não era ser padre, mas tudo é com o despertar de um discernimento constante, de interrogações, de vermos se é o nosso caminho, e tudo começou a partir daí, de uma descoberta, de indecisões, mas depois de uma resposta concreta, que este era o caminho para a minha vida. Eu iniciei as minhas funções em 2012, tive 2 paróquias a cargo, primeiramente era vigário em Santa Cruz e pároco na Chave de Galda. Depois deixei Santa Cruz um ano depois e passei a ser pároco de 2 paróquias, à Chave de Galda e também à Somada. E depois foi-me lançado o desafio de sair para vir para a paróquia de Santa Cecília, onde já cá estou há 3 anos. E entrei cá no dia 4 de outubro. A minha primeira, sobretudo, iniciativa foi dar continuidade ao trabalho feito e ir procurando aperfeiçoá-lo. Mas é claro que sentimos sempre a diferença, porque nós, queremos quer não, 7 ou 8 anos de história construídos, criamos amizades, criamos relação, criamos projetos e depois já há quase que uma quebra, iniciamos coisas semelhantes, mas com pessoas diferentes, com vivências diferentes, com situações diferentes e numa paróquia também completamente diferente. É sempre difícil numa comunidade aceitar e é sempre difícil num sacerdote chegar, porque há sempre uma expectativa, há sempre uma retrospectiva, há todo um caminho de conhecimento. E para já não foi fácil chegar aqui de máscara do tempo de Covid e depois lidar no dia-a-dia de máscara. Queremos quer não, há uma influência, tanto o contacto, tanto o sorriso, tudo tem uma certa diferença. E muitas vezes termos ficado privados de dinâmicas que estavam a acontecer, passados 3 anos, estou quase que ainda a redescobrir aquilo que é a comunidade e vivendo de uma forma diferente do quando que eu entrei. Normal. O primeiro contacto com a procissão das cinzas, queremos quer não, com certeza que já conhecia o título que tantas vezes aparecia no jornal e na própria diocese como uma festividade neste tempo, que é um tempo de recolhimento, mas no fundo tornava-se uma festividade própria do tempo que iniciava a Quaresma. Claro que tive conhecimento dessa forma, mas depois tendo contacto é completamente diferente, ver toda a dinâmica, toda a espiritualidade, toda a movimentação, desde grupos, pessoas, famílias, para a realização de um ato de fé, eu diria, de uma caminhada tão curta, num espaço de menos de 1 hora, mas que no fundo torna-se uma caminhada longa por tudo aquilo que é a preparação, mas tudo aquilo que é antes da preparação, porque há uma vivência anual daquilo que é o acolhimento, o guardar, o cuidar, e depois aquele momento de preparação para a própria procissão, de umas imagens que saem à rua para que o povo possa viver uma celebração penitencial. É uma procissão que envolve a nossa participação. Antes de mais, hoje olhamos para uma procissão como que alguns cristãos têm uma imagem como se fosse um desfile, desculpem o termo, mas uma procissão leva-nos à participação ativa, à participação corporal, porque eu ao participar na procissão já me leva a fazer um caminho e naquele tempo que eu faço a procissão leva-me a meditar, a fazer interrogações, a fazer agradecimentos
a fazer diversos pontos de situações à minha própria vida. E, portanto, fazer uma procissão é fazer uma caminhada que engloba várias pessoas concretas, com quem eu lido, pessoas que eu não conheço, com problemas, com alegrias, com dificuldades, mas que fazem um caminho. Então, fazer a procissão das cinzas, digamos que é um momento de nós fazermos também uma penitência à nossa própria vida. Eu fazer uma introspeção, se calhar agarrando aquela frase tão concreta e tão óbvia do Evangelho, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Ora, fazer uma caminhada numa procissão destas, olhando para a vida de vários santos, que ali se manifestam com os seus trajes próprios, com as suas vestimentas que foram preparadas por famílias, mas que, ao mesmo tempo, são santos da vida da Igreja, que viveram nos seus séculos, na sua época, com um historial de vida, eu sou convidado a olhar para eles e perguntar o que é que aquelas imagens, o que é que aqueles santos vivenciaram que eu posso viver hoje. Porque ser santo é uma coisa atual, não é do passado. E ser santo não é estar dentro da igreja, de mãozinhas para o céu, mas ser santo é colocar-se em caminho. Ou seja, beber da vida de outros que foram exemplo nesta sociedade passada, mas que continuam a ser presença nesta sociedade agora, no agora e no futuro. E por isso, no fundo, celebrar a procissão das cinzas é quase que viver um ritual próprio, não é? De participar num caminho, não é? Digamos, de uma igreja até outra, de um convento até à igreja, mas num caminho que se faz em tons de marchas musicais, em tons de oração pessoal, mas sobretudo também em tons de projetos futuros, porque fazer a procissão, repito, é de facto projetar a nossa vida num caminho, não apenas nosso, mas num caminho que se partilha. Eu estou aqui há 3 anos e eu não tenho a logística da procissão, mas sim são as próprias pessoas, com o seu próprio conhecimento, não é? De testemunho dos anos que vão passando ano após ano, que vão traduzindo de uns para os outros, e alguém fica responsável de dizer qual é o santo que vai primeiro, qual é o santo que vai logo de seguida, não é? E depois com as respectivas famílias e, sobretudo, com a comunidade participativa, da qual eu tenho incentivado, que já era uma coisa feita, mas cada vez tenho incentivado mais, a que as crianças da catequese participem. Mas tudo começa, sobretudo, com esta reunião primária, não é? Reunimos com as pessoas, convocamos as pessoas para uma reunião, para esta logística da procissão, como também para depois as pessoas também recolherem ofertas que depois se destinam para financiar a banda que toca, e não só neste dia, mas depois também para quando é a procissão do encontro, na Semana Santa. Há esta reunião primária. Depois desta reunião eu digo o horário, procuro dizer às famílias para preparar as imagens e para as trazer depois no próprio dia até ao convento, e depois de as trazer até, depois cada família responsável, com os membros próprios, que arranjam entre as famílias, para trazer a imagem, transportar a imagem até a igreja nesta celebração penitencial. Depois há outro desafio que eu coloquei, que se calhar alguns até acharam bem, outros menos bem, mas são consequências também do tempo, e também se calhar dar a conhecer aquilo que nós vivemos, porque é lógico que nesse dia não vêm todas as pessoas à igreja. É lógico que nesses dias, nem todas as pessoas puderam ter o contacto com as próprias imagens, que estão belas e bonitas, e faz pena tantas vezes vermos as imagens tão bem preparadas e ser apenas para aquela hora, mas para alargarmos se calhar os horizontes e mais olhos poderem contemplar, eu lancei o desafio para que fossem deixadas na igreja até ao fim de semana. Para quê? Para que as pessoas no fim de semana, que é o maior número participativo e de pessoas que, não só desta comunidade, mas de outras comunidades que por aqui passam, não é? Poderem ter o contacto, e até surge, de facto, tem surgido muita curiosidade. Que imagens são aquelas? Ou seja, mesmo depois de ter saído notícia, depois de termos celebrado, há pessoas que perguntam, que imagens são aquelas? E então dá um mote, sobretudo para as pessoas levarem sobretudo a dar um maior conhecimento à sua própria história, o que é que aquilo significa, porque para nós cristãos as coisas não podem ser automáticas, têm de ser de um conhecimento contínuo. É porque nós às vezes até achamos que já sabemos, não é?
olhamos para aquela imagem e sabemos qual, mas não sabemos a razão dela estar ali. E então isso é um motivo para todas as pessoas também se questionarem, naquele fim de semana, não é? Se vemos cá na quarta-feira até ao domingo próximo, há uma oportunidade de pessoas que circulam e que muitas vezes passam por aqui pela igreja para terem conhecimento e nós depois termos esta oportunidade de darmos a conhecer aquilo que nós celebramos. O meu desafio é que fiquem as imagens durante esses dias e depois as famílias possam recolher novamente e possam levá-las até às suas casas e esperarem até o próximo ano. A celebração das cinzas nesta comunidade é igual às outras celebrações, só que eu tenho sempre o cuidado de falar um pouco da vida de cada santo que participou na procissão, que vem na procissão, para que as pessoas comecem depois também a identificar-se, também a conhecer a própria história do santo, qual é o significado que ele tem nesta celebração, não é? Porque a celebração das cinzas leva-nos ao arrependimento e ao acreditar no Evangelho, não é? Que é aquele modo para nós iniciarmos, portanto, a nossa caminhada quaresmal. E por isso é que eu procuro sempre buscar o exemplo daqueles santos que participaram connosco na procissão, para que seja uma inspiração para o nosso tempo de quaresma. E o que muda é só um bocadinho isso. Toda a celebração, ela é igual, com a imposição das cinzas, com este momento também penitencial, de cânticos que nos levam à introspeção e, sobretudo, à vivência de um novo tempo que começa, que é o tempo da quaresma. O nosso objetivo sempre, todos os anos, é convocar a catequese, sobretudo pedir aos catequistas que informem às crianças e, sobretudo, façam chegar a mensagem aos pais, para que seja uma celebração participativa, onde as crianças, nesse dia, possam participar. Porque, se nós repararmos bem, nós temos momentos grandiosos de fé que podemos celebrar e são esses momentos que nós andamos a falhar. Ou seja, o momento da quaresma e outros momentos, mas esse momento, para as crianças, pode ser um momento de introspeção, mas ao mesmo tempo um momento em que as crianças ficam a conhecer não só a tradição desta comunidade, mas também aquilo que é a tradição da Igreja. Porque mais do que a tradição desta comunidade, é também a tradição da Igreja, a vida da Igreja. Ou seja, como é que nós iniciamos a Quaresma? Porque esta quarta-feira de cinzas. E por isso é que é o convite para conhecermos esta tradição muito particular da nossa comunidade, que é esta procissão das cinzas, mas ao mesmo tempo eles perceberem porque é que nós iniciamos um novo tempo litúrgico, para que as crianças possam participar com as suas famílias. Porque se antigamente as avós comunicavam aos netos aquilo que acontecia na comunidade e aquilo que íamos viver na comunidade, as nossas mães de hoje talvez já não sabem como comunicar aos filhos o que é que está a acontecer. Os tempos são outros, vamos entender isso. Mas se nós não lutarmos para que isso aconteça na vida de cada cristão, tudo irá perder-se ao longo dos tempos. A minha visão é que é de continuidade, sempre é de continuidade. Sempre foi. Procissões que do século passado se retomaram, outras que acabaram e hoje vivem-se de outra forma, mas esta procissão pode continuar ao longo do tempo. Mas isto dependerá não apenas da Igreja, mas também das próprias famílias, de transmitir às próximas gerações. Pois as famílias que são guardadoras das imagens não as transmitirem às próximas gerações, aquilo que acontece é a devolução, sabemos lá onde. Esperemos que seja a Igreja. Mas, como sabemos, em tantas circunstâncias hoje vai acontecendo, de patrimónios riquíssimos de famílias, onde muitas vezes os próprios filhos despejaram para o lado. Não entregaram a locais concretos onde se pudesse valorizar. Agora é importante, será dizer, que as famílias continuem a manter a tradição, a divulgar a importância desta procissão das cinzas, mas ao mesmo tempo e sobretudo manifestar a todos aqueles que vão olhar para aquela imagem, venerar aquela imagem, o valor e o significado que ela transportou ao longo dos tempos. Caso contrário, será mais uma peça, será mais algo que está ali e que se calhar muitas vezes vão dizer parece que está a atrapalhar. Não, esperemos que não, porque isto pode acontecer, como nós sabemos, porque hoje a nossa sociedade é uma cultura do descarte e se nós descartamos coisas em andamento, podemos também descartar coisas em que estão ali paralisadas, parecem que estão paralisadas no tempo, que são imagens, esculturas e etc, etc. Então é importante será dizer às famílias que não deixem-se
que não deixem perder este valor, não só destas imagens, mas também o próprio valor sentimental que eles próprios guardam, enfim, toda aquela preparação que têm, mas que o transmitam às próximas gerações. Só assim é que nós vamos perceber que não acaba, mas depende de todos nós. Se calhar as pessoas procuraram retirá-las para que elas não se perdessem. Agora será importante manterem-nas para também que não se percam. Essa é sempre a minha opinião. E caso contrário, se alguma família vir que não tem esta capacidade, então fazer com que chegue a pessoas concretas, se não for pessoas à própria igreja ou ao próprio convento, para que depois seja zelador também dessas próprias imagens, não é? Porque não estamos a falar de uma escultura qualquer, não estamos a falar de uma imagem qualquer, mas é uma imagem religiosa que já esteve ao culto, uma imagem que foi benzida, uma imagem que de facto já esteve na devoção do povo e que de facto devemos ter todo o cuidado para que ela não se perca e não se perca ao longo do tempo. Sobretudo a mensagem que eu deixo para a procissão das cinzas é que ela continua a aperfeiçoar-se ao longo do tempo, não apenas como mais uma procissão, mas como um momento penitencial que nos transforma. Porque se ela calha na quarta-feira de cinzas, naquele dia em que Jesus nos pede arrepende-te e acredita no Evangelho, eu se calhar penso que era oportuno cada um de nós se rever no Evangelho durante a procissão. Quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Para onde eu vou? E no fundo fazer a pergunta essencial: será que Jesus ainda é o centro da minha vida? Aí se calhar será a maior penitência que eu irei fazer, partindo de uma pergunta filosófica, mas chegando a uma pergunta interior e espiritual e sobretudo de cariz cristão, de perguntar se Jesus reside de facto no meu coração, na minha vida, e ainda é capaz de transformar o íntimo do meu ser. Aí então há um arrependimento e há um acreditar no Evangelho, e esta posição de cinzas toma o seu efeito e toma o seu rigor máximo daquilo que é a nossa participação e a nossa vivência cristã. Na vida dos santos, é porque eles têm um cariz ligados a São Francisco, têm um cariz franciscano, e para as pessoas perceberem que este momento que estamos a viver, precisamos de refleti-lo e atribuí-lo também a São Francisco, porque todos aqueles santos beberam da vida de São Francisco com certeza bebeu da vida de outros, e nós não podemos esquecer que este cariz franciscano, não é? Deste paz e bem, deste faz o bem, deste amar as coisas simples, é também de facto amarmos a nossa própria vida que nos é dada por Jesus. E fazê-lo numa quarta-feira de cinzas, olhando para a vida daqueles santos que foram capazes de dar a sua vida, de entregar a sua vida, não só olhar para o momento franciscano, mas também olhar para este momento que é católico. Qual é a vida e a missão do católico? Se não fazer o bem e praticar a paz.